E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em sistema de transmissão de dados eu quero falar sobre codificação digital multinível e multitransição. Bom, você já deve conhecer alguma coisa da codificação de linha, né, com relação às codificações do tipo unipolar, polar, bipolar, conhecer alguma coisa sobre, né, o nível de tensão, né, identificando um bit 0 ou um bit 1, se ele retorna no meio do bit, né, ou algumas outras codificações, né, utilizando a alternância, né, de nível de tensão para determinado bit. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês, né, outros tipos de codificação, dentre elas a multinível e da multitransição. Então nós veremos aqui algum desses modelos, né, multinível e multitransição, e entender como eles funcionam. Vamos lá? Métodos multinível. Bom, há necessidade de se aumentar a velocidade na transmissão de dados, diminuindo a largura de banda, né, analisando os métodos unipolar, polar, bipolar, levou à criação de diversos outros métodos, né, na transmissão, na codificação de linha. Bom, esses métodos multinível, né, eles vão buscar aumentar então o número de bits por baud, né, e codificar um padrão de m elementos de dados em um padrão de n elementos de sinal. É dessa forma que você irá conseguir aumentar então a quantidade de informação, né, com maior velocidade e ocupando uma menor banda. Basicamente nós temos dois tipos de elementos de dados, né, os binários, bits zeros e bits uns. Bom, então se você pegar um grupo de m elementos de dados, você pode produzir uma combinação de 2 elevado a m padrões de dados. Então o número de combinações sempre será igual a 2 elevado a m. É isso que nós definimos. Então combinações 2 elevado ao número de elementos de dados. Então, por exemplo, se eu tiver 2 elementos de dados, eu tenho até 4 combinações. Se eu tiver 3 elementos de dados, eu tenho 8 combinações. Nós podemos ter também diferentes tipos de elemento de sinal, né, que vai permitir, né, o uso de diferentes níveis de sinal. Então, se nós tivermos L níveis de diferente, nós podemos então produzir L elevado ao número de elementos de sinal, L elevado a N. E é isso nós vamos obter então o total de combinações de padrões de sinal. Então, padrões de sinal será igual ao nível elevado ao número de elementos de sinal. Então, por exemplo, se eu tiver 3 níveis e 2 elementos de sinal, eu consigo gerar até 9 padrões. Se eu tiver 2 níveis e 3 elementos de sinal, eu vou gerar então 8 padrões. Bom, então comparando, né, os elementos de dados com os elementos de sinal, eu posso ter 3 combinações. Né? Se a combinação de dados vai ser igual à combinação de sinal, se a combinação de dados é menor que a combinação de sinais, ou se, né, a combinação de dados é maior que a combinação de sinais. Bom, obviamente, se eu tiver, né, o número de dados, né, igual ao número de sinais, todo o meu código será utilizado. Então, cada padrão de dados vai ser codificado em um dos possíveis padrões de sinal. Agora, se a quantidade de dados for menor que a quantidade, né, de padrões de sinal, então parcialmente eu irei utilizar, né, o conjunto, né, dos padrões de sinal. Então, meus padrões de dados ocuparam apenas um subconjunto dos padrões de sinais. E o contrário não é possível, né, pois se você tiver mais dados para serem codificados do que o total de padrões de codificação, né, de dados que você tem, alguma coisa não estaria codificada. Então, dessa forma, isso não é possível. Então, a codificação de dados não é possível, né, se você tem um padrão de dados maior do que um padrão de sinal, pois parte dos seus dados não serão codificados. Esse tipo de codificação, né, essa padronização, né, ela é chamada de MBNL, né, onde M vai ser aí o comprimento do padrão binário, B vai significar exatamente, né, os dados binários, N vai ser o comprimento do padrão de sinal e L vai ser o número de níveis da sinalização. Bom, vamos falar sobre o método 2B1Q.
Bom, neste método ele vai utilizar então padrões de dados de tamanho 2 e codificar os padrões de 2 bits como um único elemento de sinal, que vai pertencer a um sinal de 4 níveis. Então nós teremos m igual a 2, que é o número de bits, n igual a 1, um elemento de sinal, e 4 níveis, né, de tensão. Então por isso que ele vai ser quaternário, por isso que vem o nome 2b, 1. Bom, temos aqui uma representação de um sinal do tipo 2B1Q e aqui uma tabela, que é a tabela de transição. Então todo o conjunto de bits, né, sempre estará relativo ao nível de tensão anterior, para que então você possa colocar o nível de tensão seguinte. E sempre terá que observar então a questão do positivo ou do negativo. Por exemplo, né, aqui supondo que originalmente o sinal estava, né, positivo. Então nós chegamos aqui com o bit, né, com os bits 00. Então, se o sinal anterior era positivo e agora você chegou com 00, então o nível de tensão para o 00 será mais 1. Agora já o conjunto, né, dos bits 1, 1. Né, então o bit anterior, né, o 00, estava positivo. Então, se o nível anterior estava positivo e os próximos bits são, né, 1, 1, o sinal vai para menos 3 negativo. Já o bit 01, né, os bits 01, né, se o sinal anterior estava negativo, então o bit, né, o conjunto 01, mantém-se em menos 3 nesse caso. E aqui, por fim, só para a gente analisar, né, a questão do 01, observe, o 01 aqui está representado com menos 3 e aqui com mais 3. Por quê? Aqui o sinal anterior era negativo. Então, o sinal anterior negativo, ele se mantém em menos 3. Agora, se o sinal anterior estiver positivo, ele vai para mais 3, que é o caso desse ponto aqui da tabela. Então, no método 2B1Q, você tem, né, o método multinível com 2 binários e 1 quaternário. Método 8B6T. Bom, esse método ele vai utilizar então um padrão 8 bits, né, e vai utilizar 6 elementos de sinal, né, em que o sinal vai ter 3 níveis, vai ser um ternário. Então nesse método você pode ter, né, 2 elevado a 8, ou seja, 256 padrões de dados diferentes, e 3 elevado a sexta, que dariam 478 padrões de sinal diferentes. Então, se você observar, você tem mais padrões de sinal do que padrões de dados. Então, essa diferença, né, de padrões de sinal para padrões de dados tem função. Né? Geralmente, esses elementos vão ser utilizados aí como elementos de sincronismo ou até para a detecção de erros. Bom, temos aqui uma representação, né, desse tipo de sinal, onde, né, 8 bits, ou seja, 1 byte, né, tem a sua representação, né, com 3 níveis de tensão, né, e 6 elementos de sinal. Né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 níveis de tensão, cada conjunto desse correspondendo a um determinado byte. Então, no modo, né, método 8B6T, cada 8 binários para 6 elementos de sinal, ocupando aí 3 níveis de tensão. Uma das grandes aplicações desse sinal, né, é utilizado aí, né, nos cabos, né, sem base 4T. Bom, interessante observar que esse tipo de sinal tem uma peculiaridade bastante interessante. Né? A redundância, né, dos elementos, né, dos padrões que não são utilizados, eles vão ser utilizados também para fornecer um equilíbrio, né, com relação ao nível de tensão contínua. Né? Cada padrão vai receber um peso, né, peso 0 ou peso 1. Então, se você estiver transmitindo, né, vários elementos que tem peso 1, isso faria com que você teria então um nível de tensão contínua, né, de uma polaridade, né, sobrecarregando a sua linha de transmissão. Então o emissor, né, ele controla esse fluxo, né, enviado, e ele observa, né, para cada conjunto, né, de 8 bytes, né, 8 bits que ele está transmitindo, ele agrega o peso 1. Se um elemento peso 1 for transmitido logo em sequência de outro peso 1, ele inverte a polaridade do sinal, né, para que tenha então um equilíbrio, né, parte da tensão positiva e parte da tensão negativa. Método 4D PAN5. Bom, este método ele tem, né, a sua definição da seguinte forma. Né? O 4D significa que ele não é transmitido de uma única via. Né? Ele utiliza, na verdade, 4 fios ao mesmo tempo. Por isso que seria o 4D relacionado como se fosse a dimensão.
ele usa 5 níveis de tensão, né? Por exemplo, -2, -1, 0, 1 e 2. Efetivamente ele trabalha, na verdade, com apenas 4. Né, pois o nível 0, na verdade, ele é utilizado apenas para a detecção, né, antecipada de erros. Bom, temos aqui uma representação, né, desse tipo de codificação, onde nós pegamos, né, a cada dois, dois elementos de sinal, né, ele é dividido, né, e transmitido por um dos 4 caminhos. Né? Então aqui, por exemplo, nós temos uma representação de uma palavra de 8 bits, né, ou seja, 1 byte, utilizando, né, até 4 níveis de tensão, só que não são enviados por um único caminho, eles são enviados por 4 caminhos diferentes. Né? Então esse método ele também é conhecido como modulação de amplitude de pulso com 5 níveis e 4 dimensões, por isso 4D PAN5. Bom, temos aqui uma outra representação, né, para esse sinal 4D PAN5. Então, por exemplo, você tem aqui, né, os pares TX e RX, né, 4 pares. Você terá um elemento híbrido, né, que será responsável por agrupar os dados recebidos e enviados. Você também, né, então terá neste caso a capacidade de multiplicar, né, cada transmissão de 250 megabits por 4, né, e por isso você consegue fazer aí até 1000 megabits. Né? Isso é interessante porque uma transmissão, né, leva aí, né, 8 nanosegundos, né, na hora que você for transmitir com esse tipo de codificação. Se você pensar, né, que esse código é unidimensional, ou seja, que ele não utilizaria 4 vias, você poderia imaginar, né, que ele se comportaria como um sinal similar a um método 8B 4Q, né? Ou seja, você teria 8 bits, né, uma palavra, né, um byte, convertido, né, em um elemento de sinal que utilizaria 4 níveis de tensão diferentes. Né? Então, como dito anteriormente, este tipo de modulação, de codificação, né, ele é bastante utilizado aí, né, nas redes gigabit, com cabos aí da categoria 5T ou 6T. Bom, vamos falar agora sobre métodos, né, do tipo multilinha. Temos aqui, por exemplo, o sinal, né, NRZ e, né, o No Return to Zero, né, inverte. Então, nesse caso, desse tipo de modulação, né, nós temos aqui, né, que o NRZI ele utiliza a mudança ou a falta de mudança do nível da tensão para determinar o valor do bit a ser transmitido. Temos também, né, o método Manchester diferencial. Neste método, ele combina, né, as questões do conceito, né, tanto do RZ, do Return to Zero, como o não Return to Zero, né, invert. Né, ou seja, né, existem transições, né, no meio dos bits, né, não fica no nível 0 durante um determinado intervalo de tempo, ocorrem transições, né, onde, né, se o próximo bit for 0, vai ocorrer uma transição de polaridade. Caso o bit seguinte seja 1, não ocorre nenhuma transição. A ideia dos métodos multilinha, né, é combinar, né, esse tipo de ideia, aumentando o número de transições, né, e utilizando então para isso mais níveis de tensão. Então, por exemplo, se você tiver, né, um sinal com mais de 2 níveis de tensão, você vai poder elaborar, né, métodos de codificação diferencial com mais de 2 regras de transição. Um exemplo de método multilinha é o MLT3, né, que nós veremos a seguir. Método MLT3. Bom, este método, né, ele utiliza aí 3 níveis de tensão, né, positivo, 0 volts e o negativo. E ele vai utilizar 3 regras para a transição para mudar ou manter o nível. Por exemplo, né, se o próximo bit for 0, ele mantém, né, o nível de tensão, então não existe nenhuma transição. Agora, se o próximo bit for 1 e o nível atual não estiver em 0, então o nível seguinte passa para 0. E se, né, o próximo bit for 1 e o nível atual for 0, então ele vai inverter a polaridade com relação ao bit 1 anterior. Bom, temos aqui uma representação, né, de um sinal sendo transmitido, né, em MLT3. Então vamos analisar algumas circunstâncias. Por exemplo, né, nós temos aqui o bit 1, né, com nível de tensão positiva. Depois desse bit 1 nós temos o bit 0, então ele mantém o nível de tensão. Então se o próximo bit for 0, ele mantém a tensão. Observe, aqui também de 1 para 0, ele manteve a tensão. Aqui estava em negativo, ele manteve a tensão na polaridade negativa.
Agora vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui esse bit 0. O próximo bit é um bit 1. Então o nível de tensão não está em 0. Então se o nível de tensão não está em 0 e o próximo bit é um bit 1, ele deve passar para a tensão 0. Agora, depois desse bit 1, nós temos um outro bit 1. E a tensão já está em 0. Então, neste caso, ele tem que colocar uma tensão com uma polaridade diferente da polaridade anterior. Então, aqui nós estamos analisando o bit 1 que estava em 0. Esse é o próximo. Então, ele tem que ficar com a tensão negativa, porque este bit anterior era positivo. Da mesma forma, se você analisar este bit 1 aqui, né, o bit anterior era um bit 1, o próximo bit é um bit 1, mas ele já estava em 0. Então a polaridade dele é positiva, por quê? Porque o bit anterior a este estava com a tensão negativa. Então nós temos aí 3 níveis de tensão e 3 regras para serem analisadas. Bom, galera, com relação à codificação digital multinível, né, e multitransição, né, neste momento era isso que eu queria passar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.